O melhor ano que você já teve até aqui na sua vida? Aleluia, que bênção, irmãos. Nós vamos orar, queria ministrar uma palavra que está no meu coração para você. A gente vai ter uma programação bem diferente hoje, né? Como você já está acostumado nos nossos cultos da virada. Já já nós vamos ter um tempo de consagração, de oração. Vamos receber as nossas crianças aqui também já já para ceiar junto conosco e participar da virada de ano aqui conosco na nave. Mas agora eu tenho uma mensagem para deixar para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, por favor. Pai, muito obrigado. Somos tão gratos, Pai, por essa noite, por esse ajuntamento que você promove aqui para nós, por esse tempo, Pai, de comunhão, mas também de adoração, de serviço a você, Pai, em que estamos como família, como corpo de Cristo aqui, Pai, para nos consagrarmos para mais uma estação que vai começar a nossa vida. Mais um tempo novo, Senhor, que você inaugura para nós, mas que sabemos, Pai, que você já providencia tudo que nós vamos precisar para continuar crescendo, para continuar avançando. Obrigado porque nós temos a Tua Palavra como um manual de instruções claro acerca do que nós temos que fazer, quais devem ser nossas práticas, a nossa conduta para ter uma vida e desfrutar da vida abundante que você tem para nós aqui. Muito obrigado. Obrigado por essa noite de crescimento para nós, que vai inaugurar esse novo ano, um ano de paz, um ano de alegria, um ano de crescimento para cada um de nós, um ano onde estaremos mais unidos, onde nossas famílias estarão mais fortalecidas. É isso que nós cremos, Pai, e já te rendemos graças, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, que bênção, irmãos. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração para você essa noite é para falar um pouquinho sobre fé. Amém? Eu queria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 11, versículo 23. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto. Nós estamos falando sobre o espírito da fé no nosso tema da vez, agora em dezembro, em janeiro também será esse mesmo tema. E se eu tenho alguma palavra para você no ano de 2025 é continue crendo na palavra. Essa palavra funcionou para o ano passado, funcionou para o ano retrasado, vai funcionar para o ano que vem, vai funcionar para 2026. Até que Jesus venha, a palavra continua valendo, irmãos. E tudo que a gente precisa é colocar a nossa total confiança nela. Amém? Marcos 11, versículo 23, um texto bem conhecido nosso. Jesus falando, ele diz: porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte, levanta-te e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso eu digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Amém? A gente conhece bem o contexto em que Jesus fala para os discípulos essa passagem. A Bíblia diz que um dia antes ele tinha passado naquela região e viu uma figueira. E ele foi procurar frutos ali, porque ele viu que tinha folhas na figueira. A figueira era uma árvore um pouco diferente, que ela dava frutos antes de dar folhas. E aí, quando se tinha folhas na figueira, era um sinal que provavelmente essa figueira já tinha produzido frutos. Jesus viu de longe aquela figueira com folhas e foi procurar figos nela, frutos nela, mas não encontrou. E aí a Bíblia diz que na frente dos discípulos ele amaldiçoa aquela figueira infrutífera. No outro dia, nesse dia da passagem aqui, quando eles estão saindo de Jerusalém, a Bíblia diz que eles passaram na frente da figueira e os discípulos ficaram maravilhados, porque a figueira tinha secado desde a raiz. E eles ficaram espantados com aquilo, sem entender muito bem que poder era aquele. E Jesus, vendo aquele espanto, disse para eles no versículo 22, olha, tenham fé em Deus, porque se vocês disserem a esse monte. E aí ele diz esse texto que a gente está lendo aí, irmãos. E tem muitas verdades. Eu quero te indicar os livros que nós temos no nosso combo da vez, falando sobre fé. O irmão Reagan tem muitos livros falando sobre esse texto. Tem muitos princípios importantes nessa passagem. Mas eu quero trazer um ponto de vista mais geral acerca de fé com você hoje. Primeiro, começando daí. Porque Jesus está falando sobre um monte, dizer a um monte. E falar para um monte se levantar e se jogar no mar, irmãos,
é uma coisa bem exagerada, era uma coisa impossível de ser dita. Na verdade, naquele tempo, falar esse tipo de coisa já era uma expressão comum para fazer coisas impossíveis. Alguém que poderia mover montes era alguém que conseguia fazer coisas impossíveis. Só Deus podia fazer esse tipo de coisa. A gente vai ver já já algumas referências sobre esse tipo de assunto. Mas eu quero fazer você pensar um pouquinho sobre o que Jesus está dizendo aí. O que significava para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele mover um monte. Qual era a importância disso, na verdade? Eu lembro de uma história que meu pai conta, engraçada. Teve um tempo que ele andava muito de bicicleta, né? E ele tem um amigo dele que gostava de andar também, fazia umas trilhas por aí. E ele fez uma trilha muito boa num dia, ligou para ele dizendo: rapaz, fiz uma trilha muito boa hoje, amanhã eu vou levar você nessa trilha. E foi ele e outros amigos nessa trilha, ali na saída para a Lagoa Seca, pegaram um mato, começaram a andar de bicicleta naquelas trilhas, e faz curva, vai para lá, desce uma ladeira, começaram a pegar gosto, daqui a pouco estão pegando velocidade. Só que depois de uma certa curva, não sei como, eles não viram, a trilha que eles estavam acabava no açude. E antes do açude tinha uma cerca. Não foi um resultado muito bom, não. Ninguém se machucou muito sério, mas se machucaram todo mundo. Não conseguiram frear, acabaram batendo na cerca. E aquele amigo que estava guiando levantou e disse: rapaz, eu juro que esse açude não estava aqui ontem. É claro que o açude não foi parar ali de um dia para o outro, irmãos. Amém? Agora pensa comigo, naquela época em que Jesus estava contando essa história. As pessoas, elas caminhavam por estradas, às vezes estradas que não existiam ou que eram apenas pequenas trilhas traçadas pelo deserto. Sem GPS, sem mapa, apenas guiados pelo sol, pelas estrelas, pelas direções que eles tinham, caminhando ou andando a cavalo, a camelo, numa carroça, naqueles meios de transporte que eles tinham naquela época. Mas quando nesse caminho eles se deparavam com um grande monte ou uma montanha, esse era um problema muito grande para eles. Porque agora, para contornar aquela montanha, eles iam gastar horas, talvez dias de viagem. A viagem que duraria menos, iria durar muito mais, por causa daquela grande montanha que foi encontrada no meio do caminho. Que não era planejada, não estava esperada ali. Uma montanha poderia trazer muitos perigos, porque a base da montanha muitas vezes tinha muitos animais selvagens, ou às vezes até salteadores. Jesus ele conta uma parábola daquele bom samaritano em que um homem ele é assaltado justamente descendo uma região montanhosa. Porque naquela época era muito comum salteadores ficarem nessas regiões montanhosas esperando pessoas passarem, porque eram regiões de fácil esconderijo. Então, uma montanha, para alguém que estava viajando, significava muitos problemas. Talvez horas ou dias de atraso na sua viagem. E Jesus está dizendo: olha, é possível você se deparar com montanhas na sua jornada. Mas é possível também, com a sua fé, você, ao invés de precisar contornar, você remover as montanhas que estão diante de você. Lá em Zacarias, se você quiser abrir comigo, o pessoal vai colocar aí no telão também, no capítulo 4. Zacarias 4, versículo 6. Zacarias, ele recebe uma profecia da parte do Senhor. Diz assim: ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate no templo, em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Amém? Então, Zacarias ele está trazendo uma profecia da parte do Senhor acerca da reconstrução do templo, que estava sendo reconstruído naquela época.
E aí, nessa profecia, ele fala sobre um monte. Deus falando, quem é você, ó grande monte? Alguns estudiosos podem dizer, ou chegam a dizer, que ele estava se referindo ao Monte Moriá, onde o templo foi construído, porque de fato era um grande desafio construir um templo em cima de um monte, levar todo o material, as pedras que precisavam até ali. Mas é muito possível, e muitos estudiosos concordam, que eles estão falando também de todos os obstáculos, os desafios e as oposições que eles enfrentavam. Lá em Esdras, no capítulo 4, você vai ter o capítulo todo de Esdras falando sobre todas as oposições que eles enfrentaram ao tentar reconstruir o templo em Jerusalém. Então, desde o Velho Testamento, já havia essa ideia de que montanhas, montes, são oposição àquilo que nós temos para fazer, a nossa jornada, aquilo que nós temos diante de nós. Qualquer obstáculo, qualquer dificuldade grande, impossível talvez de ser transposta, era falada como se fosse um monte. Mas Deus está dizendo aqui, olha, esse monte vai ser vencido, mas não vai ser vencido por meios naturais, não vai ser por força, não vai ser de forma natural, mas pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito. Para que vocês saibam, ele termina o texto que a gente leu dizendo que foi o Senhor dos exércitos. Só Deus pode aplanar um monte, irmão. Só Deus pode fazer uma montanha sair do seu lugar e ser lançada nas águas. É o poder do Espírito Santo que faz isso. É Ele o responsável por isso, mas eu e você temos uma parte no processo. Oh, glória a Deus. Um monte é tudo aquilo que está entre você e o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Eu vou dizer de novo para você gravar bem. Um monte é tudo aquilo que está entre você e o que a palavra de Deus diz a teu respeito. E pela fé, se a palavra já diz, irmãos, nós podemos remover qualquer monte que está diante de nós, para que a palavra se cumpra na nossa vida. Você está me entendendo até aqui? Agora, esse ensinamento é um ensinamento importante na palavra de Deus, porque o próprio Jesus, ele repetiu esse ensinamento algumas vezes. Eu fico muito atento, irmãos, às pregações que Jesus repetiu, porque parecem que ou havia mais necessidade delas para aquelas pessoas que eles estavam ouvindo, que estavam ouvindo Jesus, ou era porque de fato eram assuntos importantes demais, a ponto de Jesus repetir em ocasiões diferentes. Por exemplo, a gente ministra muito aqui na nossa igreja sobre a importância de servir uns aos outros. Jesus, ele ensina que o maior, quem quiser ser o maior, deve ser aquele que serve. Amém? E esse ensinamento a gente vai encontrar pelo menos em 4 ocasiões diferentes no Evangelho. Jesus pregando a mesma coisa para os discípulos. Servir, o maior é o que serve. Ele se colocando como exemplo de quem serviu. Então isso me mostra que essa mensagem de servir era uma mensagem importante e é importante para nós como igreja. Mas também essa mensagem de fé, ela é repetida por Jesus pelo menos em 3 ocasiões diferentes. Isso me mostra também a importância desse assunto para mim e para você. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 17, não precisa você abrir lá, mas eu vou te lembrar dessas passagens. Logo após a transfiguração, Jesus ele foi para um monte e foi transfigurado diante de alguns dos discípulos, mas quando eles descem daquele monte, eles encontram uma grande confusão ali. Porque um pai estava com o seu filho lá, doente e endemoniado, e os discípulos que ficaram ali, não estavam conseguindo expulsar o demônio daquela criança. E aí aquele pai chega para Jesus, que acabou de descer do monte, e diz: Jesus, dá um jeito aqui no meu filho, me ajude na minha falta de fé, porque os teus discípulos não puderam expulsar. E aí Jesus vai lá, expulsa o demônio daquela criança, cura aquele menino. E depois que o pai sai com a criança, os discípulos chegam para Jesus e perguntam para ele: Jesus, por que foi que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E lá em Mateus 17, Jesus responde para eles no versículo 20: por causa da pequenez da fé que vocês têm.
Pois em verdade lhes digo, que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará e nada lhe será impossível. Essa é a primeira vez que a gente tem Jesus ensinando sobre esse assunto, nessa ocasião específica em que ele expulsa o demônio daquele menino. E ele diz, olha, a fé de vocês é pequena, mas se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, e ele está comparando agora a uma semente que era muito, muito pequena também. Em outra passagem, falando sobre o reino de Deus, ele faz essa comparação, dizendo que a semente de mostarda é a menor das sementes, mas se torna uma grande hortaliça. Então ele diz, um pouco de fé já é suficiente para você dizer, por exemplo, a esse monte, levante-se e lança-te no mar, e vai acontecer isso. Essa é a primeira vez que Jesus ensina. A segunda vez é a passagem que a gente leu lá em Marcos capítulo 11. Ela está repetida também no livro de Mateus, no versículo 21. Depois que Jesus sai do templo, ele começa a caminhar, saindo de Jerusalém, e se depara com aquela figueira que tinha secado, e ele ensina aqueles discípulos pela segunda vez. Mas há uma terceira passagem que eu queria que você abrisse comigo, lá em Lucas, no capítulo 17, onde Jesus ele ensina um princípio muito parecido com esse, mas um pouco diferente. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 3. Diz assim, tenham cuidado. Lucas 17, 3. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus começa a ensinar aos discípulos sobre a necessidade de perdoar uns aos outros. Veja, irmãos, nas 2 outras ocasiões em que Jesus falou sobre fé, ele estava lidando com um demônio que ele tinha expulsado, ele estava falando sobre uma figueira que ele tinha ordenado e ela tinha ressecado desde a raiz, mas agora ele está falando sobre perdão, diga perdão. E aí ele diz, se o teu irmão pecar, 7 vezes por dia, e a gente sabe, em Mateus capítulo 18, ele aumenta ainda mais essa conta para 70 vezes 7. 7 era um número que falava sobre perfeição, plenitude. Jesus não está colocando limite, ele está dizendo que não tem limite. Quantas vezes o teu irmão pecar contra você, você deve perdoá-lo. É isso que Jesus está ensinando. Os discípulos entendem isso e ficam muito chocados e um pouco confusos com aquilo, a ponto de chegar para Jesus e dizer, Jesus, aumenta a fé da gente então. Desse jeito não é para qualquer um não, aumenta a nossa fé. E aí o que é que Jesus ensina mais uma vez? No versículo 6, ao que o Senhor respondeu. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, diga amoreira. Diriam a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, versículo 7, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, venha agora mesmo e sente-se à mesa. Não é verdade que ao contrário lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém? Vamos parar para pensar um pouquinho sobre esse texto aqui, irmãos, que a gente está lendo, porque eu acredito que traz alguns princípios importantes para a nossa vida e para esse ano que está começando também. Amém? Jesus, ele é interpelado pelos discípulos, depois que ele diz que não deve haver um limite na quantidade de vezes que você deve perdoar um irmão. Alguém diz para ele, Senhor, então aumenta a fé da gente. A gente não está nesse nível ainda.
A gente precisa de mais fé para conseguir sair, porque uma vez que a pessoa erra contra mim, está tranquilo, eu consigo perdoar talvez. Mas se eu vejo que a pessoa está repetindo, a mágoa vai aumentando, a raiva vai piorando, como é que eu vou perdoar uma pessoa assim? Não parece que essa pessoa está arrependida, porque 7 vezes, Jesus, no mesmo dia, aumenta a fé da gente. Você está crente demais para a gente, Jesus. Jesus olha para eles e diz, olha, não precisa muita fé para isso não. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer, por exemplo, para esta amoreira aqui. É interessante, é o mesmo princípio, irmãos, mas agora não é mais para um monte. Jesus está falando para uma amoreira. E eu quero que você pare para pensar comigo algumas coisas aqui. A gente vai conjecturar algumas coisas aqui sobre o que Jesus está falando, porque ele está falando de uma árvore que ela podia ter até 10 metros de altura. Uma árvore que poderia viver até 600 anos. Uma árvore grande, mas não a maior árvore que ele poderia citar daquela época. Mas a amoreira era conhecida por ter raízes muito espalhadas e extensas. Arrancar uma amoreira, irmãos, era uma tarefa praticamente impossível também. Uma árvore grande, mas com raízes muito extensas, espalhadas na terra. Só que o contexto que Jesus está falando aqui não é aquele contexto de expulsar um demônio, não é o contexto de falar com algo externo, ele está falando sobre perdão. Perdão, isso me fez pensar um pouco sobre isso, porque quando eu li esse texto, eu comecei a pensar, por que Jesus não falou do monte aí, falou da amoreira? Já que ele costumava ensinar esse princípio falando sobre monte. Mas é interessante, irmãos, pensa comigo, aquela não era uma época muito moderna, onde se havia muito conhecimento, como se tem hoje, em relação ao cultivo de plantas, de árvores frutíferas. A gente está falando de uma terra que era a maior parte dela desértica. Então, uma árvore frutífera era um tesouro naquele lugar. Ninguém arrancava uma árvore que dava frutos por qualquer motivo. Ninguém arrancava uma árvore frutífera sem um motivo muito bom para isso, porque ela durou anos para crescer, anos para frutificar, e aquela terra em que ela estava, se ela cresceu e frutificou, significava que aquele pedaço de terra ali era um pedaço de terra frutífero, era uma terra fértil. Obrigado. Era uma terra fértil. Então ninguém arranca uma árvore frutífera por qualquer motivo. A única razão de arrancar uma árvore grande num lugar, irmãos, era se ela não estivesse dando frutos. O próprio Jesus, ele usou esse mesmo princípio em Marcos capítulo 11, e em Lucas no capítulo 13, ele conta uma parábola falando exatamente isso, sobre uma figueira. Falando sobre o povo de Israel, de uma forma simbólica, ele diz, olha, eles são como uma figueira que não está dando frutos. E eu já mandei cortá-la, tirá-la daí, porque ela está ocupando inutilmente a terra. Uma árvore, por maior que seja, que não frutifica, está ocupando uma terra fértil de forma inútil. E Jesus está falando para aqueles discípulos que estavam se sentindo incapazes de perdoar as pessoas. Ele diz, olha, tem coisa errada crescendo no coração de vocês. Mas existe algo que se chama fé, que por menor que seja, é capaz de arrancar qualquer semente errada que está crescendo no seu coração. Para que a terra fértil do seu coração possa produzir a semente certa da palavra. Por mais que as raízes estejam fortes, irmãos. Por mais que o negócio esteja, por mais que a raiz de amargura esteja grande. Jesus está falando sobre perdão, irmãos. E Ele está dizendo, olha, é possível pela fé, nós usarmos a fé para expulsar demônios, para curar pessoas, para secar figueiras, mas é possível usarmos a fé para mudar coisas dentro de nós.
para arrancar coisas que não deveriam estar, para desocupar aquele lugar, para a semente que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Jesus está dizendo, pela fé, eu não sei qual foi o discípulo, talvez foi Pedro que falou isso, mas ele podia estar dizendo, Pedro, pela fé, é possível sim você perdoar 70 vezes 7. Pela fé, é possível você perdoar qualquer pessoa. Sentimentos errados, irmãos. Raiva, mágoa, ciúme, inveja. Coisas que podem crescer no nosso coração e impedir que a gente perdoe alguém que fez algo contra nós. Essas coisas podem ser arrancadas pela fé. Sabe, um dos temas da vez da nossa igreja esse ano, no mês de setembro, não me engano, né, Maneco? Foi quando a gente falou sobre transformação da mente, sobre os cuidados, sermos prósperos como é próspera a nossa alma. Esse foi um tema que mexeu muito com a nossa igreja. Tivemos muitas visualizações dessas ministrações, foram os livros que mais venderam aqui durante esse ano, porque parece que as pessoas estão tendo de fato muita dificuldade com sentimentos, emoções, pensamentos errados. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. A fé que funciona para prosperar, a fé que funciona para receber cura divina, ela funciona também para tirar o que não presta da sua cabeça. Aleluia. Porque, irmãos, esses sentimentos, eles podem afetar a nossa alma. Mas a Bíblia diz que a origem deles é na carne. Gálatas capítulo 5 diz que são as obras da carne. Inveja, ciúmes, iras. Ele faz uma lista grande lá, mas ele nem termina. Ele diz coisas semelhantes a essa. Dizendo lá que são coisas que se opõem ao Espírito. Tudo que se opõe ao Espírito. A carne, ela origina essas coisas. Carnalidade. Eu sei, irmãos, precisamos transformar a nossa mente. Precisamos cuidar da nossa alma. Mas não adianta a gente mexer no que está sendo afetado sem tratar com a raiz da coisa. Muitas vezes, a origem dos pensamentos errados, das emoções, dos sentimentos errados que temos cultivado, é porque insistimos em viver uma vida carnal. E a inclinação para a carne, ela sempre vai dar para a morte. Ô glória, que mensagem de ano novo maravilhosa, né? Amém, irmãos? Inveja, ciúme, ira, divisão, a Bíblia fala, contendas. Eu posso acrescentar aqui, irmãos, preocupação, medo, ansiedade, tristeza, tudo aquilo que contraria o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. São emoções e sentimentos que vêm a partir de uma inclinação para a carne. Mas a mesma fé que opera para tantas outras coisas, ela também opera para você arrancar essas coisas de dentro de você. Ela opera, irmãos, para que você lance fora essa árvore de preocupação e coloque agora uma nova semente de paz frutificando dentro de você. Tristeza, pecado, ansiedade, medo, tudo isso não deve ocupar inutilmente a terra fértil do seu coração. Pela fé, diga pela fé. Aleluia. Pela fé, irmão, você pode. Você deve estar pensando, pastor, é muito difícil. Aumente a minha fé. Não precisa, irmão. Uma pequena fé como um grão de mostarda. Foi isso que Jesus falou. Apenas uma pequena fé, como um grão de mostarda. E você pode dizer para essa árvore, que não importa o tamanho que ela está,
Não importa a profundidade das raízes dentro de você, você pode dizer para ela: saia de dentro de mim, vá para o mar. Eu não quero nada com você, eu quero a palavra de Deus frutificando na minha vida. É engraçado, irmãos, porque se a gente tentar fazer na nossa força, com a nossa capacidade de fato, a gente vai ficar muito afogado pelos pensamentos, pela nossa fraqueza emocional muitas vezes, mas graças a Deus, fé não é algo que a gente faz por nós mesmos. Andar em fé, o poder da fé não depende de nós. Não é apenas, e me perdoe pelo apenas, uma confissão positiva. É uma confissão positiva baseada no que a palavra de Deus diz a meu e a seu respeito. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque se é Deus falando e nós concordando com Ele, irmãos, não é pela nossa força. Não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Como ele disse lá por meio de Zacarias, não é por força, Zacarias, é pelo meu Espírito. Esse monte vai virar uma planície. Aleluia. Aleluia. E aí Jesus conta essa história dos servos, que às vezes a gente não entende. Ele diz assim, olha, se um servo está ocupado, vindo lá da lavoura ou de cuidar do gado, aí no final do dia você vai ter cuidado com o servo. Ele está falando aí de escravos que haviam naquela época, irmãos. E ele diz, o que é que o senhor daquele servo vai dizer? Vai ficar com cuidado, dizer, não, vem cá, senta aqui na mesa, eu vou cuidar de você. Não, ele vai dizer, ó, já que você chegou, prepare a minha comida, cuide de tudo aqui, depois que eu me fartar, você vem, come e descansa. E aí ele diz, o que é que vai acontecer? O servo vai agradecer, o Senhor vai agradecer ao servo por ter feito aquilo, ou o servo vai se achar alguma coisa por ter feito aquilo. Ele diz, não, da mesma forma, do mesmo jeito vocês. Não achem que é alguma coisa demais, não achem que tem algum mérito nisso. Você está apenas obedecendo a ordem que foi dada, como um bom servo. Jesus deu uma ordem para os discípulos. Ele disse, se alguém pecar contra você, perdoe. Eles disseram, como é que a gente vai fazer isso? Aumenta a fé da gente. Não precisa aumentar a sua fé. Um pouco de fé, você arranca isso aí, lança no mar. Agora, depois que isso acontecer, não ache que você tem algum mérito, não. Você está só obedecendo a palavra. Você está só seguindo as instruções que foram dadas. E quando você obedecer a palavra, quando você seguir as instruções que foram dadas, e a coisa der certo, você vai ter convicção. Não fui eu, foi pelo Espírito de Deus. Foi pelo Espírito de Deus. Tudo que a gente precisa, irmãos, é andar em fé no que a palavra diz. Não tem mérito para mim e para você. Nós só estamos fazendo o que foi ordenado. Ei, foi ordenado que você ande em alegria. Foi ordenado que você tenha paz. Foi ordenado que você não precisa temer nada, que você não precisa andar ansioso por nada. Foi ordenado que a gente pode amar e perdoar qualquer pessoa. Tudo isso é possível pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 34 diz que alguns por meio da fé, da fraqueza, tiraram forças. Eu não sei de onde vem, irmãos. Quando eu olho, talvez eu só estou vendo aquela árvore de fraqueza. Mas a fé vai arrancar essa árvore fora e vai produzir uma árvore nova, um fruto novo de paz, de alegria, de cura, de prosperidade. Eu não sei o que é que a palavra não está produzindo ainda na sua vida. Eu sei de uma coisa, pela fé, essa montanha pode sair do meio. Esse ano de 2025 é um ano para você ser mais ousado em fé. Para você começar a falar com as montanhas e as amoreiras que se levantam na sua vida. Sejam do lado de fora, sejam do lado de dentro. Você precisa abrir a sua boca. O espírito da fé, eu criei, por isso falei. Tudo que você precisa, irmãos, é falar o que crê.
é falar o que crê. Falar o que crê. A tua fé, para mover a montanha, ela precisa mover primeiro a tua boca. Ela precisa primeiro produzir palavras em você. Crer na palavra, irmãos, é confiar na palavra. E na palavra apenas. Na palavra apenas. Eu aconselho você a ouvir a ministração de domingo à noite de Juliana. Ela estava falando um pouco sobre isso, irmãos. Como é importante nossa confiança estar plenamente nele. No nosso Deus, na palavra de Deus. Isso não quer dizer que nós não podemos usar alguns meios naturais que estão disponíveis para nós. Não quer dizer, por exemplo, que a gente não vá num médico quando precisarmos tratar alguma situação. Que a gente não vá trabalhar, estudar quando precisarmos lidar com situações financeiras. A gente vai recorrer a essas coisas sim, mas a nossa confiança não vai estar nela, vai estar em Deus. Deixa eu te dizer, irmãos, quem te cura não é o médico, é Deus. Agora Deus pode fazer isso através do médico. Deus pode trazer inspiração para uma pessoa que está te tratando, mas a tua confiança, o teu descanso, não está no teu médico, tem que estar nele. Não limite Deus a um médico. Não limite Deus ao teu salário. Sua confiança não tem que estar apenas no seu trabalho. Não tem que estar apenas no quanto você ganha. Se tiver em Deus, vai estar ilimitado. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais? Quem vai fazer é Ele, irmãos. Quem vai fazer é Ele. Como Zacarias diz, para que todos saibam que o Senhor dos Exércitos foi quem fez isso na sua vida. É a nossa fé na palavra, é a nossa confissão na palavra, mas a minha fé, irmãos, ela é suficiente para que eu fale. Para que eu fale. Quem faz acontecer é o Espírito. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito pairava, mas a terra continuava sem forma e vazia. Até que Deus disse. E quando Deus disse, o Espírito se moveu para mudar aquela situação. A tua fé não move o Espírito Santo, a tua fé move a tua boca. Agora, quando você fala alinhado com a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele pega aquela palavra e começa a fazer a mudança que você precisa que aconteça. Começa os montes a saírem, as amoreiras a serem arrancadas, e a semente certa começa a ser plantada no terreno fértil do teu coração. 2025 tem que ser um ano em que você vai estar menos calado, em que você vai abrir mais a sua boca, não para reclamar, não para se preocupar, não para murmurar, para confessar o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Para ver essas amoreiras sendo arrancadas. E a semente de alegria, de paz, de cura, de prosperidade, tudo aquilo que você já tem direito em Cristo Jesus, começando a frutificar dentro de você. Porque o que estava ocupando inutilmente a terra foi colocado fora. Pela fé, irmãos. Pela fé. E eu vou te dizer, você já tem fé suficiente para isso. Você já tem fé suficiente para isso. Você pode ficar de pé. Aleluia. 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 A gente vai ter um tempo de adoração, de consagração, de oração agora.
Eu quero que você aproveite também esse tempo para começar a confessar a palavra de Deus a respeito daquilo que você quer que aconteça esse ano. Comece a declarar na sua vida. Amém? Antes da gente começar, eu quero pedir a gentileza, você que é pai ou mãe, um dos dois, se o seu filho está lá em cima